Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, o caminho da cruz. Peregrino sou, viajando à noite sem luz, divide-se o caminho, qual devo eu tomar? Pois procuro um palácio que se acha no além, mas não posso sem luz este abismo passar. Meu filho está perto do caminho da cruz, apontando aos céus a morada de Deus. Teus pecados deixando, aceitando Jesus. O abismo vencerá entre homens e As dúvidas fogem, tenho achado o Senhor, e eu vejo bem luzes brilhando no além. Ó Senhor, vem conduzir-me, confio em ti, seguirei desde já o caminho do bem. eu sei que está perto o caminho da cruz, apontando aos céus a morada de Deus. Meus pecados eu deixo e aceito Jesus. O abismo eu venci entre homens e céus. No lar celeste,
caminho para o céu é Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por certo, este caminho é estreito, é espinhoso, é desprezado pelos homens, porque está escrito que ele foi desprezado. Ele não tem a atração humana, material. O reino de Deus não vem com aparência exterior. É preciso ser recebido por chamada do Pai, por revelação divina. O caminho para o céu é Jesus. O caminho do céu passa pela cruz. O que a maioria do povo chamado cristão não quer. Sujeitar-se é passar pela cruz. Negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir este caminho que nos conduz à vida eterna. Quando se trata de renunciar-se a si mesmo, isto então exige convicção, decisão, uma decisão precisa, numa hora de escolha, porque escolheste a estrada estreita, uma longa porção dos céus esperam por ti. Foi a mensagem de Deus para o profeta desta era. Então exige decisão, uma crença definida, para que assim tenhamos o caráter de Cristo, que é o verdadeiro caráter forte. Forte contra o pecado, irresistível. O inimigo de nossas almas não pode de maneira alguma manchá-las. Por quê? Temos o caráter de Cristo. Quando temos feito uma precisa e correta escolha, definida, temos tomado o caminho verdadeiro. E ouvintes, nestes dias, quando tantos caminhos existem, são apresentados aos homens, tantas placas indicando o caminho, urge que tenhamos a revelação de Deus para conhecermos qual é o caminho real que Isaías disse, profetizando a respeito de Cristo, a respeito de sua palavra. O caminho real, aquele que nem mesmo o louco o errará. É necessário que tenhamos a revelação de Deus, porque tendo a revelação de Deus e certeza absoluta de onde nos encontramos no presente e onde vamos nos encontrar no futuro, então nós damos a nossa vida, nós renunciamos tudo que venha contrário àquela convicção, àquela revelação. Não precisa imposições, legalismo, espírito religioso, uma doutrina imposta por força, por violência, mas são as leis do Senhor escritas nas tábuas do nosso coração. É como uma fonte de água viva nascendo de dentro para fora. Isto é o que resulta a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo na vida do crente. Abraão é um tipo da noiva de Jesus Cristo.
completamente separado, enquanto Ló é um tipo daqueles que serão salvos pela grande tribulação. Abraão estava totalmente separado e teve a revelação de Deus no seu coração que aquilo que Ló escolhesse não era para ele. Ele escolheria justamente ao contrário. Veja que revelação tremenda. E Ló tinha os seus olhos voltados para as belezas terrenas, para as coisas daqui de baixo. Isto aconteceu com Maria e Marta, e você vai encontrar muitos outros paralelos. Você vai encontrar na Bíblia muitos outros casos deste. E Abraão se encontrava então totalmente separado, inclusive de sua parentela. Diz o profeta que se Abraão não se separasse de sua parentela, a sua fé não podia ir mais alta do que o nível de sua parentela. E ali estava então Abraão separado como um tipo da noiva de Jesus Cristo. Mas ele teve que lutar. A sua escolha não o isentou de lutas, de dificuldades. Ele teve que lutar, inclusive pelo próprio sobrinho, Ló. E numa questão desta, ele foi contra uns reis que haviam escravizado o seu sobrinho e obteve vitória, não com um grande exército, não com muita força bélica, mas sim com os facões oxidados e com servos, não com homens de guerra, mas sim com empregados, com servos humildes. Ele foi e venceu aqueles reis, porque ele tinha em si a força suprema que dá fé suprema para a hora suprema. Aquela força suprema que vem do alto. E isto é Cristo em nós, é o Espírito Santo em nós. Uma vez que temos escolhido o caminho, temos convicção de que estamos no caminho, renunciamos a nós mesmos, tomamos a nossa cruz, passamos pelo Calvário e vamos ao Pentecostes, somos cheios do Espírito Santo, então seguimos a nossa jornada. Veja como aconteceu com Pedro. Muitos se lembram de que Pedro prometeu dar a sua vida no lugar de Jesus. E isto não podia ser. Ele podia dar a sua vida pelo nome de Jesus. E isto aconteceu. Ele não deu a sua vida no lugar de Jesus, mas ele deu a sua vida por Jesus Cristo. Jesus tinha que morrer porque tinha que existir o Calvário. Tem que haver o sacrifício entre nós e Deus. Porque Deus, olhando em nós, ele não vê mancha alguma, uma vez que estamos debaixo do seu sacrifício, do sacrifício de seu Filho amado. Em relação a Deus, nós somos perfeitos. E Deus cuidou de vir ao encontro de Abraão, porque em Abraão ele encontrou um coração revelado. Em Abraão ele encontrou uma semente predestinada. E ele se agradou de vir a Abraão com uma promessa. Ele não veio a Abraão somente para salvar a Abraão, mas ele veio a Abraão para lhe dar uma promessa. Ele veio a Abraão para requerer dele a sua promessa, requerer dele o seu filho. Veja como foram as visitas de Deus a Abraão.
no caminho que ele escolheu, por revelação divina. E quando ele vinha daquela jornada tremenda, diz a palavra, porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou. Aos Hebreus, capítulo 7, versículo 1. Melquisedeque saiu ao encontro de Abraão. Quando Abraão vinha da luta, quando Abraão vinha com uma grande vitória sobre reis, cansado naturalmente do caminho, de tanto se esforçar, de tanto lutar, mas vitorioso, Melquisedeque, que é uma teofania de Deus, é uma teofania do Senhor, é uma aparição daquele que tem um sacerdócio sem princípio e sem fim, do primeiro e do último, do alfa e do ômega, aquele que era mesmo antes de Abraão. Jesus disse, antes de Abraão eu sou, antes que Abraão existisse eu sou, e ali estava uma teofania de Cristo, vindo ao encontro de Abraão. Que coisa bonita isto aqui agora, e como isto alimenta a alma de um eleito, de um filho de Deus que tem saído ao campo de batalha, que tem escolhido a porta estreita, que tem entrado pelo caminho da cruz por revelação divina. A teofania de Cristo, o sacerdote sem princípio e sem fim, veio ao encontro de Abraão quando ele vinha cansado da luta, porém vitorioso. E o que deu Melquisedeque para Abraão? O que ele fez? Ele lhe ministrou a ceia, o pão e o vinho, mostrando que Cristo derramaria o seu sangue, exporia o seu corpo ao vitupério pela sua noiva. Abraão é um tipo da noiva, e Melquisedeque é Cristo. E lá vem Melquisedeque ao encontro da noiva, é o encontro do seu Abraão, que vem da luta, que vem da dificuldade, que vem das aflições, que vem do combate que tem encontrado no caminho da separação, no caminho que escolheu, com uma precisa escolha, uma escolha correta, por divina inspiração do Espírito Santo de Deus. Vem Melquisedeque, o Cristo revelado, ao encontro da noiva, para lhe dar a ceia nas bodas do Cordeiro. Isto para mim é um alento para você, irmã, para você, irmão, que está lutando, enfrentando lutas, por causa da precisa e correta escolha que você fez, não por si mesma, não por si mesmo, mas pelo Espírito Santo. Pergunte a você nesse instante, o que te fez receber esta mensagem? Você não pode responder outra coisa, você não sabe responder outra coisa, senão foi a misericórdia de Deus. Rebeca, depois de tomar a precisa e correta decisão, quando Eliezer disse, não me detenhas, eu tenho que ir. Então ela teve que escolher decididamente, ir ou ficar, deixar a casa de sua parentela. Olha a noiva, olha o Abraão novamente. Deixar a casa de sua parentela, romper todas as relações, despedir-se e virar as costas, montada naquela força, naquele poder, que é o Espírito Santo da graça, a quem ela deu água, a quem ela deu a sua vida. Então lá vai Rebeca, ao encontro do noivo. Isaac saiu ao encontro de Rebeca. Veja, Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, saiu ao encontro de Abraão. Quando Abraão regressava de uma jornada, de uma decisão,
Isaac saiu ao encontro da noiva querida, quando ela também fez uma decisão, se enxugou lágrimas teimosas na sua face. Não sei, eu creio que sim. Ela deve ter derramado muitas lágrimas por deixar o papai, por deixar a mamãe, por deixar sua denominação tão querida, por deixar aquele sistema que através do qual ela conheceu o seu noivo, conheceu o mensageiro, lhe deu vida, lhe deu criação, mas ela tinha que deixar aquele sistema, ainda que com lágrimas, correndo lágrimas no seu rosto, para ir ao encontro do seu noivo. Isaac saiu ao encontro de Rebeca. Melquisedeque saiu ao encontro de Abraão. E o nosso Cristo, o nosso Isaac, o nosso Melquisedeque, dentro em breve sairá e ali nas nuvens estará esperando a sua noiva querida. Quem é esta noiva? Quem é este povo sobre o qual está o pão e o vinho, sobre o qual está o sacrifício de Cristo, sobre o qual está a expiação do Cordeiro, pelo qual foi pago o preço lá no Calvário, o preço do sinal, o preço da vida vivida, de escolher o caminho para os céus? Quem é este povo? É o povo que tem crido no mensageiro como Rebeca creu. É um povo que tem deixado sistemas, mesmo com lágrimas, e crido na palavra do mensageiro, e saído ao encontro do noivo. Eis aí o noivo, sai-lhe ao encontro. É o alarido deste profeta de Deus, deste mensageiro de Deus. Ele não está dizendo, venham ao meu encontro. Ele diz, vamos ao encontro do noivo querido, do nosso Isaac, do nosso Melquisedeque. O caminho da cruz é difícil. Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me, disse Jesus. Boa noite, sem luz, divide-se o caminho, qual devo eu tomar, pois procuro... Senhor Deus, cada um dos teus filhos tem sabido na hora certa, tem conhecido no momento exato o caminho que deve tomar, porque a ovelha conhece a voz do pastor. Ela não fica confundida, não se confunde, ela não pensa, oh, esta é uma voz falsa. Ela conhece a voz do pastor, ela conhece se a mensagem é de Deus ou não. Meu Jesus, ajuda cada um que tem tomado esta decisão correta na hora exata, de negar-se a si mesmo, de despedir-se do mundo e de seus sistemas e de seguir o mensageiro ao encontro do noivo querido, ao encontro do nosso Isaac, ao encontro do nosso Melquisedeque, que dentro em breve nos dará a ceia do Cordeiro, nas bodas do Cordeiro. Enche o teu povo de coragem, de força, de poder no Espírito Santo, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Deus vivo. Amém. Eu sou o caminho que acendo certinho da terra para os céus. Por mim o perdido será conduzido à glória de Deus. Eu sou a verdade de paz e bondade, repleta de amor. E todo que crer em mim há de ter um lar de esplendor.
também sou a vida eterna quietida na linda mansão. O morto eu desperto, o errado eu acerto e dou salvação. Ninguém vai a Deus morar lá no céu se não me seguir, pois sou o caminho que acende certinho ao belo porvir. Em Cristo, Ele é amoroso e bom, Ele aos fracos fortalece, Ele dá celestes dons. E paz é o coração acalma, é a alegria traz. Preso estou a Jesus Cristo, sim, por laços de amor. Nada pode separar-me do meu grande Salvador. A sua vontade é a minha, Ele é meu e dele eu sou. Por sua graça estou salvo e contente ao céu eu